Vamos dar continuidade, então, lendo o texto para a nossa meditação. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 10. Eu farei a leitura do verso 25 até o verso de número 29. João 10, do verso 25 ao 29. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Amém. Vamos orar por iluminação, meus irmãos. Bendito Deus, nosso Pai querido, nós te rogamos, Senhor, nesse momento, que o Senhor nos dê discernimento espiritual através do Teu Espírito Santo. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em um tempo de grande insegurança que vivemos, é muito bom falarmos um pouco sobre segurança. E Deus, o nosso Deus, desde o Antigo Testamento, Ele tem demonstrado isso para o seu povo. E o seu povo, por muitas vezes, não compreendeu isso. Então, para demonstrar o seu amor, para demonstrar o seu cuidado, a sua proteção a seu povo, é um povo frágil, Deus, Ele escolheu uma das mais belas metáforas, a metáfora do bom pastor e o seu rebanho. Então, no Antigo Testamento, o próprio Deus se apresentou como pastor de seu povo, como um rebanho de ovelhas. O rei Davi, no Salmo 23, estava convicto de que o Senhor era o seu pastor. No Salmo 79, verso 13, lemos: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. No entanto, meus irmãos, nós lemos em Ezequiel capítulo 34, Deus constituiu homens para cuidarem de suas ovelhas, mas eles desprezaram as ovelhas do Senhor. Elas ficaram desgarradas, foram dispersas, tornaram-se presa fácil a todas as feras do campo. Porém, o Senhor, Ele fez uma promessa. O Senhor prometeu que Ele mesmo iria procurar, Ele mesmo iria buscar as suas ovelhas. E como Ele faria isso? Ele disse que suscitaria um só pastor. E esse pastor seria o Messias prometido. Isso está lá em Ezequiel capítulo 34. E a profecia se cumpriu. Mateus, no seu evangelho, registrou a reação de Jesus ao ver as multidões. Ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus registrou isso no capítulo 9, verso 36.
Então, ecoou-se uma fala da boca de Jesus, saiu uma das mais doces expressões, uma das mais doces declarações. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Que declaração! As atitudes do pastor e as atitudes de suas ovelhas ilustram exatamente, perfeitamente, o relacionamento do Salvador, o relacionamento de Cristo, do Filho de Deus, e os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes. E nesse contexto, exatamente quando Jesus fala sobre o seu rebanho, as suas ovelhas, Jesus ele é interrogado pelos religiosos judeus. Eles não admitiam que Jesus fosse o Messias. Desejavam um Messias bem diferente, um Messias político, e não um Messias que amasse profundamente pessoas pecadoras, que se declarasse ser um pastor de pessoas pecadoras. Jesus Cristo, o bom pastor, veio para dar vida em abundância às suas amadas ovelhas. Porque essa é a vontade do Pai. Então, por falar em segurança, que segurança temos nós? Que segurança tem as ovelhas de Cristo? Estão eternamente seguras. O apóstolo Paulo compreendeu isso perfeitamente. E inspirado pelo Espírito Santo ele escreveu: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa segurança eterna, ela começa com um chamado e a identidade de quem chama. Jesus nunca disse explicitamente que ele era o Messias, mas suas ovelhas sabem quem ele é. Elas o seguem. Bom, então, meus irmãos, assim, o nosso primeiro ponto, em primeiro lugar, nosso primeiro ponto é: as ovelhas de Jesus são capacitadas a ouvir e reconhecer a voz do bom pastor. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz que o homem, por causa dos seus pecados e delitos, espiritualmente ele é como uma pessoa morta. Espiritualmente ele não pode ver, ele não pode ouvir, ele não pode crer, porque está morto. Mas Jesus, ele chama as suas ovelhas. Esse chamado é um chamado cuja voz vence, ultrapassa a incredulidade do homem morto que não pode crer. Essa voz vivifica, desperta, transpassa, esmiuça corações de pedra. A voz do Senhor,
A mesma voz que disse na criação: e haja luz e houve luz, que deu ordem para que a criação acontecesse e aconteceu. É essa voz que chama o homem morto e ele acorda e desperta para a vida. Marcos nos informa em seu Evangelho, capítulo 2, verso 14, que Jesus, ele estava passando e viu Levi, que é Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus, ele chama soberanamente. É um chamado para a salvação, é um chamado para o serviço. Jamais iríamos até Jesus. Pelo contrário, foi Ele que veio até nós, porque Ele nos amou primeiro. O chamado de Jesus é irresistível. Suas ovelhas ouvem a sua voz, a sua doce voz, e elas o seguem. Elas respondem a Ele com fé, elas respondem a Ele com arrependimento. A voz de Jesus alcança a nossa alma. A voz de Jesus muda as nossas mais íntimas disposições. Portanto, eu gostaria de falar com as mães. Você, mãe, que sofre por seu filho, por ele estar desgarrado, anime o seu coração. Jesus, com um simples chamado, salvou pessoas que pareciam estar irremediavelmente perdidas. Então, Jesus continua a chamar pecadores para si. Anime o seu coração. Ele chama soberanamente, Ele chama poderosamente, Ele chama graciosamente. Não há quem possa resistir. Em segundo lugar, Jesus conhece as suas ovelhas. Veja o que Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Jesus conhece cada ovelha. Jesus chama cada uma pelo seu nome. Interessante quando o Senhor chamou Pedro para ser apóstolo. Nós lemos lá em João capítulo 1, verso 41 e 42. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meu irmão, minha irmã, o amor de Jesus por você é um amor muito, muito antigo. Ele o ama antes mesmo de você nascer. Jesus conhece cada uma de suas ovelhas, cada uma. Em terceiro lugar, Jesus e o Pai garantem vida e segurança eterna para as suas ovelhas. João, no início do seu evangelho, escreveu o seguinte: a vida
estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa vida a qual João se refere, não tem fim. É infindável. Ela não pode ser destruída. É uma vida perfeita e eterna. Então, fazendo uso dessa metáfora, a metáfora do pastor, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E agora no nosso texto, no verso 28, Jesus deixa claro que essa vida que Ele dá é a sua própria vida, a vida infindável, uma vida eterna, uma vida que não pode ser destruída. Então ouça, Ele chama suas ovelhas, Ele as conhece, elas o seguem, Ele lhes dá a vida eterna. A pergunta é: qual a consequência disso tudo? Qual a consequência disso tudo? A consequência é: jamais perecerão. Jamais perecerão. Jamais serão destruídas. Jamais perderão o caminho. Jamais serão condenadas. E por fim, Jesus mostra quem está por detrás de tudo isso. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Este verso, o verso de número 29, ele pode ser traduzido de uma outra forma. Por exemplo, a NVI assumiu uma tradução, a NAA assumiu uma outra tradução, e é perfeitamente possível, mas o entendimento é o mesmo. Então veja, a NVI traduz assim: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, seja como for, o texto fala da grandeza do Pai, da soberania do Pai. E o texto também fala da importância que as ovelhas têm para o Pai, do valor que as ovelhas têm para o Pai, que são dadas a Cristo pelo Pai. Elas foram compradas por alto preço, com o sangue do Filho de Deus. Portanto, diga-me, o que pode separar o verdadeiro cristão do seu relacionamento com Jesus? O quê? Que segurança temos em Jesus? Que segurança temos em Jesus? Então, meus irmãos, em meio às incertezas da vida, a segurança do cristão repousa no poder, no amor inabalável de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Ele chama as suas ovelhas, conhece cada uma pelo nome e promete vida eterna, que ninguém pode arrebatar de suas mãos. Diante dessa promessa, podemos confiar plenamente que nada pode separar-nos do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Que segurança! Essa segurança deve nos consolar, deve nos fortalecer, guiar-nos a cada passo da nossa jornada, da nossa peregrinação
nesse mundo. Então, meu irmão, minha irmã, para encerrar, aproveite ao máximo o seu relacionamento com Deus, com o Deus Trino. Aproveite ao máximo. Procure buscar constantemente ouvir e seguir a voz do nosso bom pastor, através da sua palavra. É pelo Evangelho, meus irmãos, que ouvimos a doce voz de Jesus Cristo. Confie nas orientações de Jesus. Confie na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele dirige sua vida. Ele dirige o seu rebanho em plena segurança. Ele quem nos dá direção. É Ele quem nos dá direção em nossa peregrinação. Mas lembre-se de uma coisa: você não está livre de passar por sofrimento. Em nenhum momento Deus disse isso. Nós não estamos livres de passarmos por angústias, dores, sofrimentos. No entanto, nos dias mais difíceis, nós somos sustentados pelo Supremo Pastor. Jesus é a nossa âncora segura para qualquer tempestade. Suas ovelhas são o seu bem mais precioso. Deus seja louvado por isso e por sua palavra. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Um só rebanho.